Bom, conselheiros, estamos na sessão do dia. Ok. Conselheiros, estamos na sessão do dia 13 de maio, na parte da manhã. Estamos puxando os processos da sessão do dia 11 de maio. Agora vamos para o número 30 da pauta, de relatoria do conselheiro Fernando, que é recorrente à Fazenda Nacional, interessada é TSN Transmissora Sudeste Nordeste SA. Foi em vista para mim, convertida em coletiva. O relator votou por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. A conselheira Edeli abriu divergência para o não conhecimento do recurso, entendimento acompanhado pelo Luiz Tadeu Matosinho. Os conselheiros Lívia, Tozelli e Alexandre Caio acompanharam o voto do relator pelo conhecimento. Nesse momento, houve pedido de vista. Então, conselheiro, se o senhor puder resumir, depois eu me pronuncio. Tá certo. A gente já julgou o mérito de um deles, né? A gente tinha 2 processos do TSN, aquele lá a gente conheceu e acabou dando provimento para o recurso, né? Negando provimento ao recurso da PFN. Nesse aqui, qual foi o problema quanto ao conhecimento? Esses processos envolvem aquela questão do cancelamento de DECOMPS, né? Então, a gente tinha aquela questão de conhecer ou não o recurso. A PFN, ela traz como paradigma um processo que envolve, que o CARF diz que não tem competência para analisar a questão de cancelamento de DECOMP. E justamente acho que a divergência que a conselheira dele levantou, ela disse, olha, eu acho que, na verdade, o que foi decidido nesse recorrido está alinhado com o paradigma, porque a decisão do recorrido é justamente determinando que retorne para a unidade de origem para que ela aprecie, né? É uma situação limítrofe, né? Então, eu lembro, até se vocês pegarem no final do meu voto, lá embaixo eu coloquei uma partezinha em vermelho, desculpa, né? Que, salvo o melhor juízo, a conselheira dele entende que seria idêntico ao caso que foi julgado lá, que era do Tozelli, pois haveria convergência entre o recorrido e paradigmas, né? Entendi, assim, diferente um pouco. No caso do Tozelli, o recurso era do contribuinte, né? E o recorrido, naquele caso, não tinha conhecido o recurso sobre aquele ponto, né? E somente sugeriu, que é aí que eu acho a diferença, ele sugeria que caberia à unidade de origem analisar sob a forma de revisão de ofício, né? No precedente do Flávio, que era paradigma naquele caso, ele também entendeu que seria o caso de análise em sede de revisão de ofício, né? Só anulou a decisão da DRJ que tinha analisado o mérito, né? No presente caso, o recurso é da PGFN, e o recorrido deu provimento parcial ao recurso determinando o retorno dos autos para análise. Ele não sugere, ele determina que volte para análise. E aí é que eu acho que acaba não sendo uma situação, porque nas outras situações, olha, a unidade de origem, se quiser, ela olha, né? E no nosso recorrido, ele determinou que a unidade de origem analise, né? Por essas razões, né, eu estou mantendo meu voto aqui do conhecimento e de negar provimento ao recurso da PFN. Ok, só vou, assim, na verdade eu fiquei com dúvida realmente, porque para mim existe aí uma questão de convergência, eu acho que os acordos... E, na verdade, eu acho que até a gente combina pelo seguinte, a matéria, né? Você fala, a matéria não foi devolvida, né, ao colegiado, né? E aí negou provimento. Quer dizer, na verdade, já poderia negar conhecimento. Eu acho até que a gente está convergindo, mas a partir de premissas diferentes, né? Você entendeu que conhecer, negar provimento, mas, na verdade, diante dessa convergência do recorrido e do paradigma, eu vejo que eles comparativamente eles se convergem, e eu acho que isso converge também com o seu entendimento
de que a questão do cancelamento de débito, né, da apreciação da unidade jurisdicionante, enfim, eu vejo que, como a matéria não foi devolvida, a gente não tem como conhecer do recurso, né? Então, eu concordo com a doutora Edeli e o Matosinho também, de que não deveríamos conhecer, apesar de concordar com o seu entendimento. Não sei, o Fernando quer falar, a Tozelli está com a mão levantada, quer falar também? Tá. E a conselheira Edeli também. Sim, presidente, só para esclarecer, eu acho que todos nós concordamos com a questão que a unidade de origem tem competência para olhar, né? Eu acho que a diferença básica é o seguinte: no recorrido, o recurso foi conhecido. Ele conhece e determina a análise. Então, quando você conhece do recurso e determina a análise, a unidade de origem não pode simplesmente dizer: eu acho que não é caso de eu cancelar, de eu analisar aqui, porque foi uma determinação do CARF. Quando eu não conheço do recurso voluntário, quando eu não conheço, eu não posso determinar a origem para fazer alguma coisa. Então, simplesmente não conhecer, vai ficar ao bel prazer da unidade de origem analisar ou não o cancelamento. O contribuinte vai ter que fazer um pleito lá e a unidade de origem entender que nesse momento cabe ou não, porque ela não fez, né? Quando eu não conheço do recurso. Por isso que eu acho que o caso aqui é de dizer que eu estou confirmando, a decisão recorrida está certa de conhecer e determinar o retorno para análise. Por isso, tá, presidente? Eu entendi, mas, apesar de não concordar, vou passar a palavra para a doutora Edeli. Compreendo o rigor formal do Fernando, mas eu coloquei a declaração de voto lá na pasta, eu só queria consignar aqui os meus últimos parágrafos. A PGFN afirma a incompetência referida nos 3 julgados para o reconhecimento do indébito, porque o reconhecimento do indébito tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de compensação, e pede que seja conhecido e provido recurso especial para que seja negado conhecimento para esta parte do recurso voluntário. Então, a Procuradoria quer que se decida se há competência do colegiado do CARF quando o litígio não se refere a reconhecimento do indébito tributário. E aí é que eu entro numa sinuca, porque se eu admito formalmente a divergência caracterizada quanto a esse ponto, eu vou decidir a questão e minha conclusão é que não, que o colegiado é diverso do que a Procuradoria pretende. O colegiado, ele é competente para analisar. Então, eu vou promover uma reformação em pejos? E aí, concordo, entendo que o Fernando, no mérito, vai negar provimento para evitar essa circunstância, mas, para mim, a questão deveria se resolver no conhecimento. E também porque, aí esse é outro argumento, a PGFN não desenvolve argumentos recursais para desconstituir a fórmula adotada no acórdão recorrido para implementar nestes autos o que ela defende, a incompetência do colegiado CARF para apreciar questionamentos acerca do débito compensado em compensação. Em sua petição, para além das referências dos paradigmas que afirmam essa incompetência, a PGFN somente adiciona argumentos no sentido de não haver lide, dado que o reconhecimento do indébito deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de compensação. Nada diz acerca da eventual impropriedade ao se reconhecer esta limitação à lide mediante provimento parcial ao recurso voluntário, com a apartação do pedido de cancelamento do débito para apreciação na unidade de jurisdição da origem. Então, a fórmula de solução dada é que foi diferente, né? Nos paradigmas se disse que pela incompetência aqui se afirmou se declarou a improcedência da pretensão da contribuinte, mas a solução é a mesma. E aí, disso concluo que, no ponto questionado pela PGFN, os acórdãos comparados são convergentes e o provimento de recurso especial não lhe teria qualquer utilidade. De outro lado, admitir que a matéria devolvida seria a possibilidade dos colegiados apreciarem pedidos de cancelamento
de débito confessado em depósito poderia ensejar a adoção de premissas diferentes no acórdão recorrido e resultar, inclusive, em reformados impérios. Entendo que o relator está correto quando observa que essa matéria não foi devolvida a esse colegiado, mas disso, no meu entender, não resulta da negativa de provimento do recurso fazendário, e sim o seu não conhecimento, já que o único ponto de divergência entre os acórdãos comparados, que é a fórmula adotada para negar competência de apreciação dos pedidos de cancelamento, não foi debatida no recurso fazendário. Então, eu tenho esse debate inexistente, a inutilidade e a convergência do resultado final dos acordos. Por isso, eu acho que a solução processual mais adequada é o não conhecimento. Ok, então vamos fazer uma rodada? Conselheira Lívia, um segundo, assim, antes de começar a votação. Eu só acho que a única diferença, que aqui não era que seria uma reformácio impédios. O que a Fazenda quer é que eu anule a decisão. Se eu anular a decisão, aí olha como dá diferença. A unidade de origem vai olhar se quiser. Se ela quiser, ela analisa, né? E, na verdade, ela pode exigir que o contribuinte fizesse esse pedido agora. E aí, ele fazendo esse pedido agora, não teria mais tempo, né? Nem prazo para esse cancelamento. Por isso que eu acho que não dá diferença no caso concreto. Porque aqui vai se pedir para que se analise desde a manifestação de conformidade como um pedido de cancelamento. Mas é um detalhe. Não, peraí, só não entendi. Agora eu não entendi, porque se no recorrido foi conhecido, a gente aqui não conhecendo vale o recorrido. Então não haveria isso que você está falando. Não, presidente. A unidade de origem, utilidade. O recurso da PFN tem utilidade. O que a PFN quer que a gente conheça do recurso dela e anule a decisão, porque eles não tinham competência. E ao anular a decisão, se a gente fosse desse provimento ao recurso da PFN, o contribuinte poderia estar completamente diferente a situação para ele, porque aí a unidade de origem, se quisesse analisaria. Mas aí é uma outra situação que você está inventando. Na verdade, não é esse caso. Na verdade, meu voto foi no sentido de não conhecer, e aí vale o recorrido, que conheceu e entende que a competência da unidade de origem. Né? Eu não tenho essa situação de dar provimento ou de anular. Então, é uma situação que você está trazendo que não foi colocada. Pode falar, conselheira Deli. Não, era exatamente o que você falou. Os paradigmas, eles remetem também para a turma. E essa questão de não determinar, na hora que eles afirmam que a competência da DRF, né, para mim é a mesma coisa. Exato. Bom, vamos fazer a rodada, então. Conselheira Lívia, como vota no conhecimento, mantém seu voto? Eu mantenho o voto, presidente. Ok. Conselheiro Tozelli, como vota? Eu acho que o principal ponto aí é o efeito disso, porque uma coisa é você reconhecer a competência da DRF dentro do PAF, que aí você suspende a exigibilidade. A outra coisa não é. Se você reconhece fora, você cria o risco da DRF dar uma interpretação de que aquele débito já é exigível e morreu ali. Então, a gente já discutiu isso no ponto, por isso que eu mantenho o meu voto pelo conhecimento e acompanho o relator. Ok, conselheiro Matosinho, continua negando o conhecimento? De novo, acompanho a divergência. Conselheiro Alexandre? Também acompanho o relator. Conselheiro Caio? Mantenho o meu voto com o relator. Ok, eu nego conhecimento, acompanho a divergência. Conselheiro Mérito? Foi conhecido por maioria, vencidos Edeli, Matosinho e Andréia. Presidente, o mérito igualzinho o outro, né? Eu estou negando provimento ao recurso da PFN. Tá? Justamente porque a questão de eles dizerem que é possível ali de mandar o processo voltar, que era a única situação ali, né? Que é analisar. Eu não posso reformar em prejuízo do contribuinte de maneira nenhuma, né? Aqui, desculpa, né?
Nesse caso aqui, se eu fizesse qualquer outra situação diferente do que a gente julgou no outro, não teria como proceder. Então, tal qual julguei, né, no processo da TSN do mês passado, eu estou encaminhando meu voto para negar provimento ao recurso. Tá? Ok. Conselheira Edelia, como vota? Acompanho o relator pelas conclusões, porque na linha dessa argumentação em defesa do conhecimento, eu vou compreender que o litígio é decidir se o colegiado apoia competente ou não para apreciar essas questões. Vou limitar o litígio a isso e por isso não faço, entendo inaplicáveis aqui as minhas razões de decidir do outro caso, né? Colegiado, porque elas induzem, elas podem induzir a conclusão, né, de que deveria ter sido apreciado o mérito, né? O colegiado entendo que ele é competente para apreciar, embora discorde da solução dada, mas compreendendo que essa parte do litígio não foi trazida, né? Então, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Na linha do voto da sessão passada, né? Acompanho o relator. Conselheiro Toselli, como vota? Acompanho. Conselheiro Matosinho, como vota? Eu vou pelas conclusões aí da Ideli também. Conselheiro Alexandre, como vota? Com o relator, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Com o relator. Eu também vou pelas conclusões da conselheira Edeli. Então, no mérito, negado provimento por unanimidade, conclusões Edeli, Matosinho e Andréia. Doutora Edeli, TV Edeli. Tá. Então, gente, agora, Ana Tereza, pode encerrar a gravação. Sim. Então, conselheiros, voltamos